Fala, gurizada, tudo certinho? Como esta é uma aula com um assunto muito complicado, tentarei ser bem sério. Então, essa aula é sobre carboidratos, né? Os carboidratos também são conhecidos como... Nem eu me aguento! Fala, gurizada, tudo certinho? Carboidratos. Pessoal, os carboidratos também são conhecidos por glicídios, açúcares, sacarídeos e hidrato de carbono. Eles são compostos orgânicos, assim como os lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. E possuem na sua fórmula química o carbono, hidrogênio e oxigênio. Só que podem também conter o nitrogênio, o fósforo, o enxofre e outros também menos comuns. Nós encontramos os carboidratos no pão, na massa, na batata, nas frutas, no leite e todos esses alimentos energéticos. Você falou energético, meu? Sim, vamos para a função dos carboidratos. São duas. Não é somente a função energética, mas também a função estrutural. Então, falou em carboidratos, são duas funções. Função energética e função estrutural. Como é que eles são classificados? Os carboidratos são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são os açúcares simples, aqueles açúcares pequenininhos, a unidade fundamental, a unidade básica dos açúcares, dos carboidratos. Os oligosacarídeos são açúcares que possuem de 2 a 10 moléculas de monossacarídeos. E os polissacarídeos são aqueles açúcares gigantes, com às vezes centenas, milhares de monossacarídeos. Vamos falar de cada um deles. Monossacarídeos, que eu disse para ti, são os açúcares simples. E nestas moléculas de açúcar, só pode ter entre 3 e 7 átomos de carbono. E existe uma formulazinha geral dos monossacarídeos, que é CnH2nOn. Ora, eu disse para ti que tem de 3 a 7 átomos de carbono. Então o N só pode ter o valor de 3 a 7. Se for 3, vai ser C3H6O3 e é chamado de triose. Um açúcar com 4 carbonos, tetrose, com 5 carbonos, pentose, com 6 hexose e com 7 heptose. De todos esses monossacarídeos, é importante você conhecer apenas 2 que são pentoses e 3 que são hexoses. Esses 3 que são hexose você conhece, é a glicose, a frutose e a galactose. Estes 3 açúcares possuem 6 carbonos, então eles são C6H12O6 e eles, os 3, possuem função energética. Lembra lá, respiração celular? Já tenho aula sobre respiração celular. Ela é feita, a principal fonte de energia para a nossa célula, que é liberada a partir da respiração celular, vem da glicose, ou seja, a glicose é a nossa principal e imediata fonte de energia. A frutose é encontrada em frutas e o nosso corpo converte a frutose em glicose para que entre na respiração celular. E a galactose a gente extrai do leite. Também o nosso corpo pega a galactose, transforma em glicose para entrar na nossa célula e produzir energia. A energia essa que chamamos de ATP. Outros açúcares monossacarídeos que têm uma importância no nosso organismo muito grande são pentoses chamadas de desoxirribose e ribose. Então eles têm a fórmula C5H10O5. E te lembras muito bem que a nossa ribose forma o RNA e a nossa desoxirribose forma o nosso DNA. Ou seja, eles têm função estrutural e não energética.
Agora vamos falar dos oligosacarídeos, que é a união de 2 a 10 moléculas de açúcares simples. Quando ocorre a ligação entre 2 açúcares, chamamos de disacarídeos. E essa ligação é chamada de ligação glicosídica. E quando ocorre essa ligação, libera uma molécula de água. Importante você saber. Se são 2 açúcares ligados, é disacarídeo. Quando são 3, é trissacarídeos. Quando é 4, é tetrasacarídeos. E aí vai. Vou te dar 2 exemplos de disacarídeos que é importante você conhecer. O primeiro dele é a nossa queridíssima sacarose, encontradas deixa eu pegar aqui, no açúcar refinado, esse açúcar de cozinha que vem da cana-de-açúcar. A sacarose é a união entre a frutose e a glicose. A sacarose é extraída da cana-de-açúcar e também da cana-de-açúcar, deste açúcar, são feitos os biocombustíveis, o nosso queridíssimo etanol. Outro disacarídeo que você tem que saber é a lactose, o açúcar encontrado no leite. Muitas pessoas acabam sendo intolerantes à lactose, pois depois de adultos acabam perdendo a capacidade de produzir a lactase, uma enzima que quebra a lactose, esse açúcar no leite. E aí, cara, se você não tem essa enzima, tu toma um leite e não dá alguns instantes, algumas horas, você tem aquela diarreia. Porque como você não consegue quebrar a lactose, você não absorve a lactose. Então ela fica no seu intestino, aumentam os movimentos peristálticos e depois é aquele jato. A lactose é um disacarídeo formado por galactose e glicose. E para finalizar, falaremos dos açúcares extremamente grandes, que são chamados de polissacarídeos. Os polissacarídeos é a união de mais de 10 moléculas simples de açúcares. Às vezes eles têm centenas ou milhares de açúcares. E vou te dar os principais exemplos, aqueles que você deve saber para arrebentar aí na sua prova. O primeiro deles é o glicogênio, que é a união de centenas de milhares de glicose. Ora, quando você ali se alimenta com muito açúcar, muito pão, muito carboidrato no geral, o teu sangue fica cheinho de glicose. Se você não for utilizar essa glicose imediatamente, o teu corpo vai pegar estas moléculas de glicose e armazenar na forma de glicogênio na tua musculatura estriada esquelética ou também no teu fígado. Se por acaso você começar a sentir falta de energia, este glicogênio é quebrado novamente e aí estas moléculas de glicose vão estar liberadas no teu sangue para todas as tuas células utilizar e fabricar o teu valioso ATP. É importante você saber que quem armazena os açúcares em forma de glicogênio é somente os animais e os fungos. Outro polissacarídeo, que é uma forma de armazenamento de energia pelas plantas e pelas algas, é o amido. O amido também é a união de centenas de milhares de glicose. Ora, quando você come o teu pãozinho de cada dia, ele é digerido, ele é quebrado. Do amido se transforma em maltose. O que é a maltose? É um disacarídeo, uma união de 2 glicoses. Aí então você comeu aquele amido, molécula gigante, que veio das plantas, que veio da batata, que veio da farinha de trigo, no nosso pãozinho. Então você quebra o amido em centenas de milhares de moléculas de sacarídeos chamados maltose. Aí você quebra mais uma vez a maltose em 2 glicoses. E aí a glicose está prontinha para você absorver ela pelo teu intestino e ela chegar na tua célula para você produzir o ATP novamente. Então amido tem a função, é um polissacarídeo com função de reserva de energia para as plantas. Mas as plantas também têm um polissacarídeo muito importante e que não tem a função energética ou de reserva de energia, que é a celulose. A celulose é um polissacarídeo com função estrutural nas plantas. A celulose nas plantas forma uma
parede celular. Lembra lá na comparação entre célula animal e célula vegetal, no qual as células vegetais têm parede celular? Essa parede celular é formada por um açúcar chamado celulose. E para finalizar, o último polissacarídeo que vou falar para vocês é a quitina. A quitina faz parte do exoesqueleto de todos os artrópodes. Sabe aquela casquinha que você come quando está comendo aquele camarão? Aí você come aquele camarão, dá aquela, sabe? Morde aquela casquinha. Aquilo é quitina, é um açúcar que dá o revestimento, o exoesqueleto. Ora, você sabe que artrópode não tem esqueleto interno, e sim esqueleto externo, por isso que tem que ser rígido. Os cascudos, os coleópteros são extremamente rígidos. Você já pegou um cascudinho na mão, ele é extremamente duro. É duro porque ele tem um exoesqueleto formado por um polissacarídeo chamado de quitina. Não confunda quitina com queratina. Queratina é nossa proteína dos cabelos, das unhas, da pele. E a quitina é um açúcar encontrado nos artrópodes e também a quitina faz parte da parede celular dos fungos. E assim, fechamos mais uma videoaula, aula curtinha, rapidinha, para a gente entender os açúcares. Eu adoro açúcar, coisa boa comer, massa, né? Pão, batata, coisa boa, cheio de energia, né? Aquela energia que acaba a gente nem utilizando, depois se transforma em gordura, mas tá valendo. O importante é ser feliz e ficarei eu feliz se você se inscrever no vídeo, compartilhar, dar um like felpudo e, claro, gente, comentar. Fica aqui o meu querido abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo.